Olá, queridas mulheres guerreiras e homens guerreiros também. Eu sou Heró e congrego na Igreja Batista de Teosópolis. E durante esse mês, já finalizando, estamos refletindo sobre um texto que se encontra em Isaías 44, verso 3, parte B, que diz assim: derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre seus descendentes. De todas as missões concedidas ao ser humano, nenhuma é maior do que a maternidade e a paternidade. Ser mãe e pai, dentre outras coisas, significa celebrar com os filhos e filhas as suas mais doces vitórias e chorar com eles e elas as suas mais amargas tristezas. A Bíblia faz referência a mães que deixaram um abençoado legado a ser seguido por nós hoje. Por exemplo, Joquebede não desistiu do seu filho Moisés, mesmo estando ele sentenciado à morte antes de nascer. E Deus abençoou e honrou Joquebede. E esse filho tirado das águas se tornou o libertador do seu povo. Outro exemplo, Ana orou e chorou por seu filho Samuel antes dele ser concebido e o consagrou ao Senhor, e ele se tornou o maior profeta, sacerdote e juiz da sua geração. Abigail lutou bravamente pela sua família e livrou seus filhos de grande tragédia. Indo ao Novo Testamento, a gente encontra Eunice, que educou Timóteo nas Sagradas Escrituras desde criancinha, e ele se tornou um grande cooperador do apóstolo Paulo. Podemos dizer então que mãe cristã, e eu acrescentaria e pai cristão, são aqueles que intercedem, acompanham, orientam e disciplinam os filhos com muita firmeza. Choram e jejuam por eles e não desistem até vê-los abençoados e salvos. Os filhos precisam de mães e de pais que não abram mão da trincheira da oração por eles, porque quando esses pais e mães se prostram diante de Deus em oração, os filhos são levantados e abençoados pelo Senhor diante do mundo. Recentemente, vimos um fato que nos deixou estarrecida. Mães afegãs que, no esforço extremo para salvar os seus filhos de um governo opressor, arremessaram aqueles meninos pequenos para os soldados que se encontravam do outro lado daquela trincheira. E um dos soldados disse assim: olha, era uma cena horrível. Elas gritavam: salve meu bebê, e jogavam os bebês em nós, e alguns deles caíram no arame farpado. Foi horrível. E isso me fez lembrar do ano de 2015, quando um barco lotado de refugiados que fugiam da guerra na Síria começou a afundar a praticamente 500 metros de uma praia na Turquia. Naquele barco, um pai chamado Abdullah tentou salvar a sua família, mas, segundo as suas próprias palavras, meus filhos escorregaram de minhas mãos. E aí eu posso imaginar, com o coração de mãe e de avó, o desespero de Abdullah, que perdeu os 2 filhos e a mulher. E o corpo de Ailão, o seu filho caçula, de apenas 3 anos de idade, foi achado na praia nos dias seguintes. E esse fato me fez refletir que estamos todas, mães e todos pais, no mesmo barco de Abdullah. Um barco açoitado por ondas bravias e por ventos impetuosos, um barco lotado de pais e mães desesperados, tentando salvar seus filhos e filhas das drogas, da violência urbana, das más companhias, das perversões sexuais, do suicídio e da perdição eterna. Refletindo sobre isso, nós precisamos entender que incomparavelmente pior é a morte eterna. Nossos filhos não podem escorregar das nossas mãos, pois não geramos filhos
para povoar o inferno. Eles foram entregues a nós pelo Senhor, e nós entregaremos de volta ao Pai, pedindo a sua bênção. Quando os filhos começam a escorregar das nossas mãos, quando não oramos por eles e com eles, quando nossas atitudes negam as nossas palavras, quando permitimos que eles desobedeçam a Deus de forma sistemática dentro das nossas casas, quando não colocamos limites para as suas ações e palavras, quando confundimos fidelidade com cumplicidade, quando existem tios e tias demais e pais e mães de menos, quando terceirizamos o ensino bíblico e a oração para a igreja, quando não temos tempo para ouvi-los, quando qualquer desculpa é aceita para que eles se ausentem da igreja, quando nós ensinamos nossos filhos a decidirem por dinheiro. E aí fica a pergunta: onde está Deus agora? Quando o barco da nossa casa está açoitado por ventos e ondas ameaçadoras, e nossos filhos e nossos netos estão escorregando das nossas mãos, prestes a cair no mar das profundezas eternas? Será que a bênção prometida em Isaías 44:3 não é para nossos filhos e filhas? Mas Deus está onde sempre esteve, pronto para vir ao nosso encontro, andando por cima das ondas, enfrentando ventos impetuosos e querendo nos dizer: não tenham medo, coragem, sou eu. Orem e batalhem por seus descendentes e recebam a minha bênção. Senhor, tem misericórdia de nós, segura a nossa descendência e que eles não escorreguem das tuas mãos e percam a bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém.